no Instituto Auler, espaço de conhecimento e autoconhecimento. Eu me chamo Tatiana Auler e estou aqui para bater um papo com você. Vamos falar mais um pouquinho sobre psicologia positiva, forças de caráter, virtudes. Eu fiz a parte 1, onde eu falei sobre as virtudes da categoria da sabedoria, e hoje a gente está na parte 2, onde a gente vai falar sobre a virtude da humanidade. Estou aqui com a minha colinha para variar, que são muitas virtudes. Humanidade, os temas que a gente tem hoje, as virtudes que a gente vai abordar são generosidade, amor e um tema super na moda aí, que é a inteligência emocional. Então vamos aqui passear por essas 3 virtudes e, como você sabe, eu tenho o foco em trabalhar a ansiedade. Então é claro sim que as forças de caráter, as virtudes, elas não são necessariamente focadas para trabalhar com a ansiedade, elas têm uma amplitude muito maior. Mas como eu tenho foco em ajudar você a vencer esse desafio da intensidade da ansiedade, eu achei interessante bater esse papo aqui sobre como as virtudes podem te ajudar no seu dia a dia, como desenvolver esse recurso internamente. Agora, antes de começar a falar sobre essas 3 virtudes, eu quero falar um pouquinho sobre as outras, tá? Que a gente ainda vai assistir. São parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? São 6 categorias. Eu falei sobre a sabedoria, que o vídeo já vai estar no YouTube, para caso você não tenha acompanhado. A gente tem, colinha de novo, humanidade, generosidade, amor e inteligência emocional, que eu vou falar aqui hoje para vocês. Depois temos justiça, tem aqueles justiceiros, né? As pessoas que falam, eu sou muito justa, né? Vamos entender como essa virtude atrapalha ou ela ajuda. Justiça, temos justiça, liderança, trabalho em equipe. Temos moderação, ainda um outro dia. Perdão, humildade, prudência e autocontrole. No outro dia, na parte 5, a gente vai falar sobre coragem, bravura, integridade, perseverança e vitalidade. E na última, na parte 6, vamos falar sobre as virtudes da transcendência. Admiração da beleza e excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Tá? Então, olha só que interessante. Quando a gente fala sobre virtudes e forças de caráter, são 24 virtudes e forças de caráter. Aí você pode estar pensando assim, mas será que eu tenho todas essas virtudes? Tem! Olha que notícia boa! Você tem, eu tenho, todos nós temos. Só que, às vezes, a gente não tem essa virtude ou essas virtudes, algumas virtudes tão bem desenvolvidas. Por exemplo, uma virtude, a mais comum e a mais famosa, vamos dizer assim, é a virtude do perdão, né? A virtude do perdão, ela está, agora eu não vou achar aqui tão rápido, mas a gente pode falar assim, porque eu tô com a minha colinha ali, né? A gente pode falar que quem tem um relacionamento, né? Quem sofreu alguma consequência na vida e não tem essa virtude do perdão, pode ter aí consequências devastadoras num lugar emocional, que né? Quando a gente acaba não conseguindo transcender e perdoar ali uma outra pessoa, que não é dar um aval para ela, né, ser feliz, não disso, é perdoar ela dentro de você, né? Independente de você falar com ela ou não, a gente vai carregando muitas mágoas, muitas dores das relações que a gente sofreu, que nos fizeram mal. Então olha que interessante, né? Tá aí uma virtude super comum, famosa, que todos nós conhecemos, que algumas pessoas até já conseguiram desenvolver essa virtude internamente, outras ainda precisam desenvolver mais. Então, todas as virtudes que eu vou falar aqui com vocês, a gente precisa de treinamento, treinar a virtude no dia a dia. Eu acho interessante, se vocês colocarem no Google virtudes e forças de caráter, vocês vão ver a tabelinha que tem com todas essas virtudes. Eu acho interessante, eu faço assim, isso é uma dica para poder te ajudar aí a se desenvolver nas suas virtudes e forças de caráter. Eu imprimi e coloquei atrás do meu computador, onde eu trabalho todos os dias. Enfim, né, não só com os pacientes, mas escrevo os textos, estudo, né, faço os meus estudos.
E em alguns momentos, quando eu tô assim, né, precisando de alguma ajudinha emocional, vamos dizer assim, quando eu não tô tão bem, eu olho para essa tabelinha de virtudes e forças de caráter e penso assim, poxa, qual é a virtude que eu preciso nesse momento? Qual é a virtude que vai me ajudar a transpor esse desafio? E pode ter certeza que existe alguma virtude que pode te ajudar. Eu falei na parte 1, por exemplo, da criatividade, né? Às vezes a gente tá ali, enfim, né, numa situação que a gente está empacado, não consegue encontrar uma solução. Num momento desse, se você tem essa tabela de virtudes e forças de caráter, você fala, nossa, qual é a virtude? E você olha e fala assim, é criatividade que eu preciso. E começa a fazer contato com o treinamento dessa virtude, você pode perceber vários resultados favoráveis na sua vida. Então percebe, às vezes a gente se queixa na vida falando assim, mas é porque eu não tenho criatividade, né? Ué, todo mundo tem. Você só precisa desenvolver, abrir espaço na sua mente para conseguir ter acesso a essa criatividade que já existe em você. Então, criatividade foi um tema que eu falei na parte 1, junto com as outras virtudes da categoria sabedoria. E hoje nós vamos falar da categoria humanidade, tá? Que é muito importante, todas elas são muito importantes, mas essa em especial tem a virtude da inteligência emocional, que ficou famosa e ainda bem que ficou famosa essa virtude, porque realmente, né, a gente não aprende inteligência emocional na escola, ninguém costuma ensinar pra gente no nosso desenvolvimento, na nossa infância, na nossa adolescência. E muitas vezes a gente vê adultos se comportando como criança, né? Sabe quando a criança fica chateada e pega o brinquedinho, taca no chão, grita com o amiguinho, quer morder, né? Porque a criança não tem a inteligência emocional para ter essa maleabilidade, uma sabedoria, para acalmar a intensidade da emoção, ter uma esperteza ali no comportamento que ela vai ter, que ela vai agir. Então viramos adultos impulsivos. E o que seria isso? O impulso da emoção que faz a gente agir no nosso comportamento. Aí olha que interessante, a gente vai começar falando sobre generosidade, amor e inteligência emocional. Interessante, quando a gente pensa sobre ansiedade, generosidade, lembrando que virtudes e forças de caráter não é necessariamente para trabalhar a ansiedade, tá? Eu tô fazendo um recorte aqui. Opa! Voltou. Acho que voltou. Fazer live é assim, né? O telefone toca e você não tem o que fazer. Marcelo, por favor, eu tô trabalhando, não me liga não, tá? Daqui a pouco eu te retorno, eu tô no atendimento, obrigada. Opa, voltamos! Desculpa, gente, foi uma pessoa que insistiu em ligar, então eu tô voltando aqui e vou recuperar. Eu ainda não sei como é que eu faço para não permitir que alguém ligue no momento que eu estiver fazendo live. Se alguém tiver aí alguma dica, alguém que tá acostumado com isso, eu agradeço. Mas agora eu acho que eu consegui, tá? Vamos lá. Então, falando sobre generosidade e falando sobre ansiedade, né? Voltando aqui nesse pensamento que as virtudes e as forças de caráter não necessariamente são voltadas para trabalhar a ansiedade, é que como eu trabalho com foco na ansiedade, eu vou tentar fazer esse apanhado geral aqui com a possibilidade das virtudes te ajudarem na ansiedade, tá? Então vamos aí começar pela primeira virtude da humanidade, que é a generosidade. Quando a gente pensa sobre generosidade, é comum que a gente pense em generosidade com as outras pessoas. E ok, se você perceber no momento que você consegue ser generoso com o outro, e é interessante, por exemplo, nesse livro aqui do Daniel Goleman, eu acho que, do Martin Seligman, que eu tava com inteligência emocional na cabeça, que é do Daniel Goleman, os dois autores misturaram. Mas nesse livro aqui, Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, ele fala muito sobre isso, que a gente consegue construir, desenvolver, se permitir um bom estado de humor quando a gente tem uma ação generosa com uma outra pessoa.
Pensar, por exemplo, que se a gente tá, um pensamento muito simples, se a gente tá ali atravessando uma rua, tem alguém com uma dificuldade, você pega na mão dessa pessoa, atravessa a rua junto com ela, quando ela fala obrigada, né, ela tá lá do outro lado, ela se sentiu segura, qual é a sensação que você tem? Não é uma inundação de bem-estar? A gente sente a troca da química internamente, né? Então, se a gente pensar que ansiedade é uma sensação da emoção que ela nos ajuda, todas as nossas emoções são ótimas, maravilhosas, elas estão aqui para ajudar a gente se proteger das ameaças da vida, né? Também a gente ficar feliz, ter prazer, se apaixonar. Mas eu entendo que quando a ansiedade ela tá muito alta, ela quimicamente ela causa uma sensação muito desconfortável pra gente, porque a gente sente o coração acelerado, né? A gente dá aquela sensação de frio na barriga e não é agradável, não é confortável. Mas percebe que a ansiedade ela é uma química que está no nosso corpo por conta daquilo que a gente está vivendo, pensando, os estímulos que a gente tem. E essa química ela pode estar numa intensidade muito alta que vai fazer com que fisicamente a gente sinta aquele desconforto. Se a gente pensa que a virtude da generosidade ela gera uma sensação de bem-estar, a sensação de bem-estar ela é uma sensação gostosa no nosso corpo físico. Por quê? Porque ela também fala de uma química no nosso corpo. Olha que interessante isso. Quando você sente uma paixão, quando você sente uma alegria, quando você está ali num estado gostoso, num dia bom, quando você vê algo belo, dá aquela sensação de prazer, nada mais é do que uma química que o seu cérebro está produzindo para o seu corpo de uma sensação de bem-estar. Então, olha que inteligência que a gente pode ter. Se eu estou com uma química ali que tá me fazendo mal, que é a ansiedade, que não tá me deixando bem, eu preciso trocar essa química. Muitas vezes vocês que sofrem com ansiedade podem ver assim algumas pessoas na internet falando para você melhorar a sua ansiedade, né, respira, vai fazer um exercício, né, vai fazer uma coisa boa para você. E quando a gente que está sofrendo com a ansiedade olha para isso, para essas sugestões, a gente acha assim, isso não vai adiantar, porque a intensidade da emoção que eu tô sentindo ela é tão grande que eu duvido que eu olhar para uma paisagem, respirar, né, fazer uma coisa legal vai conseguir me ajudar a diminuir essa sensação da ansiedade. Mas vai sim, só que você precisa se colocar na cena e não só imaginar você na cena com a sensação de bem-estar. Você precisa ir para campo, vamos dizer assim, né? Você precisa fazer o movimento, ir lá, se propor a essas sensações para que, de fato, a química do seu corpo comece a trocar e você, como num exercício, por exemplo, né, trocando a química do corpo, você vai começando a sentir essa sensação de bem-estar. E voltando para a ideia da generosidade, é assim que funciona. Quando você tem uma generosidade com alguém, e está provado mais uma vez, né? Esse livro ele fala sobre essa. Enfim, agora eu não vou ler artigo científico para vocês, mas o livro tem escrito como foi feito essa pesquisa em relação ao que gera mais sensação de bem-estar nas pessoas e deu a generosidade. Olha só, muito interessante isso. Quando você estiver se sentindo mal, enfim, ou até mesmo no seu dia a dia, se você perceber num ato de generosidade, você vai trocar essa química e vai te trazer uma sensação um pouco melhor de bem-estar. E nada mais justo que você seja generoso também com você mesmo, né? Eu acho que isso é super importante. Quando a gente fala sobre uma generosidade com a gente mesmo, a gente está falando de um autocuidado, a gente está falando de um lugar onde a gente se nutre, a gente se cuida, a gente se faz um mimo, se dá um mimo, perdão, né? A gente faz um carinho em nós mesmos, a gente tem essa possibilidade, a gente pode ter a possibilidade de olhar pra gente como se a gente fosse aquela pessoinha que tá precisando de ajuda para atravessar a rua e ser generoso com a gente mesmo. Lembrando que essa generosidade, esse bem que você vai se proporcionar, ele não pode ser um bem que te faça mal. Como assim, Tati? Um bem que me faça mal?
Às vezes você pode pensar assim, ai, nossa, tô precisando me dar uma coisa boa, né? Fazer algo bom por mim. Aí você vai lá e começa a comer um monte de coisa que você acha gostosa, porque você quer se dar prazer. Só que a alimentação não sendo saudável, e você, enfim, né, podendo ter uma compulsão alimentar, né, alguma coisa assim, ou bebendo, ou usando droga, enfim, né, são esses prazeres que são pontuais, né? Essas bombas de prazeres imediatos, mas que no final das contas acabam não sendo prazerosa, não te dando um bom resultado fisicamente, emocionalmente e racionalmente, mentalmente. O que acontece é que quando você entende generosidade, fazer algo de bom por você, para poder fazer com que você se sinta melhor. E esse algo é algo que, ao mesmo tempo que você tem a intenção de se dar prazer, ele vai te fazer mal, porque depois você se sente mal, então não é um bom caminho, tá? Então um bom caminho é, sim, você ser generoso com você mesmo, mas com algo que seja saudável. Por exemplo, eu gosto muito de natureza, né? Eu adoro ir pra natureza, verde, cachoeira, né? Alguma coisa assim. Ah, poxa, hoje eu tô me sentindo meio mal, tal. Aqui perto de casa eu tenho essa possibilidade de ter uma natureza perto. Em vez de fazer algo que vai me intoxicar, vou comer, sei lá, chocolate, né? Vou comer chocolate porque isso vai me dar prazer, aquele prazer imediato que passa rápido e que depois que acabou a sensação, você comeu o último pedaço, já não tem mais prazer nenhum. Eu vou me dar esse prazer, vou fazer essa generosidade comigo, sabe? Vou botar uma música que eu gosto, vou caminhar num horário gostoso, vou sentir o cheiro da natureza. E essa sensação de bem-estar é uma sensação que permanece mais no meu sistema do que se eu, por exemplo, comesse um chocolate. No meu caso não é chocolate não, no meu caso é pizza. Eu gosto de pizza. Não gosto de chocolate. Então, uma vez por semana, acabou. Mas isso é uma boa generosidade, quando você se propõe a ser generoso com você mesmo, podendo fazer algo por você que seja saudável, tá? Não que vá te gerar uma sensação ruim depois. Pode parecer um pouco confuso, eu espero que vocês estejam compreendendo. Qualquer coisa, escreve nos comentários aí se tiver alguma dúvida em relação a isso, tá? Então, seja generoso com você. Às vezes a gente até é generoso demais com o outro e pouco generoso com a gente mesmo, tá bom? Vamos para a segunda. A segunda é o amor, né? Nossa, o amor. Quando a gente fala sobre amor, é muito interessante, porque uma vez eu, no meu consultório, na minha prática clínica, com os pacientes, eu gosto de personificar as virtudes, as emoções, né? Como se eu desse uma estrutura para elas. E aí uma vez eu falei para uma das minhas pacientes, eu falei assim, mas e se o amor fosse uma pessoa, né? O que você faria com ele? Aí ela falou assim, nossa, eu ia mandar ele embora. Eu falei, gente, mas por que você ia mandar ele embora? Ah, porque eu sinto muito medo. E olha que interessante, o amor, a virtude do amor, quando a gente pensa em amar alguém, né, ou amar a nós mesmos, às vezes ela vem muito acompanhada da sensação de dor, porque né, é chato, porque assim, a gente ama, mas ao mesmo tempo, quando a gente ama, a gente tem medo de perder, às vezes a gente tem ciúmes ou tem posse, né? Mas toda essa parte, esse combo que vem junto, não é amor. Tá? Isso é medo, é ciúmes, é posse. Amor é outra coisa. Amor é a sensação boa que a gente tem de olhar para alguém ou para algo e falar assim, nossa, como eu fico feliz com essa pessoa, porque é tão gostoso, né? Tá me sentindo bem nessa situação, como eu amo essa casa, esse consultório, como eu amo minha profissão, como eu amo a minha vida. Então, quando a gente fala da virtude do amor, a gente está falando daquilo que vem de... A gente está falando com o que vem de bom dela, né? E não com o que vem de mais desafiador. Apesar de eu entender que muitas vezes quando a gente diz que ama, a gente entra em sofrimento, tá? Mas o amor, voltando aqui, o amor por si só, ele é muito gostoso, ele é muito prazeroso. E muitas vezes, quando a gente está num processo da ansiedade, pegando aí já o gancho, né? A gente tá com falta de amor próprio.
a gente se pune, a gente se culpa, né? Bate com um chicotinho nas costas, né? Não se dá o amor que a gente merece, a gente acaba não amando também as coisas que estão ao nosso redor, que a gente conquistou, a nossa casa, as pessoas que estão ao nosso redor. Essa virtude, ela fica muito apagadinha. E ela é tão gostosa de sentir, né, o amor. Mas quando a gente fala assim, nossa, mas vamos amar o quê? Né, o que eu vou amar? É quando aquela sensação da nuvem, né, tá diante dos nossos olhos e a gente tá conseguindo ver a vida meio cinza. A gente não vê a vida com o colorido que ela tem, que pode ser um quadro depressivo também. Quando a gente não vê mais graça na vida, né? A gente olha para a vida e fala assim, ai, nossa, não tá legal mais essa vida. E a gente não consegue olhar para as coisas e ter essa sensação de que você ama, né, aquilo que está ao seu redor. Então eu vou te convidar agora até a refletir um pouco nisso, a começar a pensar assim, fazer uma reflexão, né? O que eu amo em mim? Pode ser que você, quando olhar para você mesmo, se depare com algumas sombras, né? Alguns defeitos. Isso é normal, você já deve ter ouvido falar que ninguém é perfeito. Você não é, eu também não sou. Então, assim, ninguém é perfeito, né? A gente, quando olha pra gente mesmo, a gente tem uma autocrítica, isso é bom, é saudável, porque convida a gente a estar melhorando sempre, né? É ótimo. Mas se a gente fica olhando só com excesso de crítica para nós mesmos, o que acontece é que a gente vai deixar de se amar, né? Porque você imagina, se eu olho para algo e eu fico só criticando, eu fico olhando todas as coisas ruins que existem naquele algo, como que eu vou amar esse algo? Não vou, né? Eu vou só olhar e ter repulsa a ele. Porque quanto mais sentimento ruim, pensamento ruim, emoção ruim eu gero em relação àquilo, a mim, ao outro, né? Menos eu vou conseguir amar, porque a gente ama aquilo que é bom, aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que é gostoso, aquilo que dá prazer, né? A gente tem uma explicação lógica do porquê que a gente ama algo. E isso é muito interessante. Então eu vou te fazer essa proposta de reflexão, que você olhe para você mesmo e comece a se questionar o que eu amo em mim. E aí, pode ser que você tenha uma pessoinha aí do seu lado, um relacionamento que você esteja, né, já brigando, né, já não esteja tão prazeroso, mas um dia você se apaixonou por essa pessoa e lá no início você olhou só as coisas boas, depois apareceram as coisas mais desafiadoras. Mas hoje, quem sabe, se você olhar para essa pessoa que você ainda está escolhendo ficar com ela até hoje e pensar, o que eu amo nessa pessoa? Não o que você não gosta, porque isso é fácil. A gente tem um sistema de defesa tão claro, né? Ele é tão potente, tão poderoso, que o nosso olhar, ele vai direto para o que pode ser uma ameaça. Porque o amor, ele não é uma ameaça. Ameaça é aquilo que a gente sente que vem com os nossos medos. Mas o amor em si, ele não é uma ameaça, ele é muito bonito, ele é muito prazeroso de se sentir. Mas o nosso olhar, ele está focado em descobrir qual é o problema para poder se proteger. Então, treinar esse olhar e olhar para o mundo, para si mesmo, com mais amorosidade, entendendo um pouco mais o que você ama em você mesmo e naquilo que você está escolhendo que permaneça na sua vida, pode acalmar a sua sensação da ansiedade. E por que pode acalmar a sua ansiedade? Porque naturalmente, quando a gente olha para as emoções boas, a sensação de bem-estar aumenta. Se você fica no excesso da crítica, com um pensamento crítico muito forte, é natural que a sua ansiedade vai aumentar, porque nada tá bom. Você sempre vai olhar para aquilo que tá ruim. E como o processo da ansiedade fala de um controle muito grande também, um medo do futuro, né, as coisas não funcionarem e tudo mais, o que pode acontecer é você olhar sempre para o defeito, sempre para o ruim, nunca para o belo, sempre para o feio, né? E não conseguir ter uma sensação de bem-estar, porque se nada tá bom, você não vai ter a sensação de prazer com você nem com o outro.
Então, um desafio para você treinar um pouquinho esse olhar para o bom. O que que eu amo em mim, o que que eu amo no outro, o que que eu amo, né, aquilo que eu falo, por exemplo, pode ser um objeto, né, alguma coisa assim, uma casa. O que que eu amo? Coisas ruins sempre vão existir, coisas boas sempre vão existir. A gente só precisa saber a intensidade de cada coisa e a intensidade do nosso olhar. O quanto eu dou mais valor às coisas boas ou se eu dou mais valor às coisas ruins. Então, durante esse período aí, desses próximos dias na sua vida, quem sabe, se você começar a treinar o seu olhar para o bom, não pode te ajudar a elevar a sua sensação de bem-estar, tá? Então agora vamos para a última dessa categoria da humanidade. A gente falou sobre 3 hoje: generosidade, amor e inteligência emocional. Na próxima, achei, moderação. O perdão tá na moderação, é na parte 4 que a gente... 4. Na parte 4 que eu vou falar sobre o perdão, tá? Então a próxima, parte 3, a gente está na parte 2 das virtudes e forças de caráter. Na parte 3 eu vou falar sobre justiça, liderança e trabalho em equipe. Se você quiser se interessar por essas virtudes, esteja aqui comigo, que você vai poder acompanhar todas as partes até a parte 6, tá? Então vamos lá, agora a gente vai para a última virtude dessa categoria da humanidade, que é a inteligência emocional. Bom, inteligência emocional, falar sobre inteligência emocional, eu tô até aqui com um livrinho do Daniel Goleman, né, que foi o autor que deu esse título, né, a inteligência emocional, né? Esse daqui é o cérebro e a inteligência emocional, novas perspectivas, é bem fininho, bem facilzinho, mas tem um livro dele também que fala sobre inteligência emocional, um livro azul que tá aqui em algum lugar nessa prateleira. Agora não tem como pegar. Mas só procurando no Google que vocês vão poder saber que livro é esse, tá bom? Então vamos lá, o que é a inteligência emocional? Didaticamente falando, é a habilidade que a gente tem de, diante de um estímulo que a gente esteja recebendo externo e a emoção, a química do corpo, quando é alterada, a intensidade dela, que descontrola a gente muitas vezes, né? Porque é a emoção que determina o comportamento, a intensidade e tudo mais. Então, entre o estímulo que eu recebo, a emoção que eu tenho, que muitas vezes a gente age por impulso, e é comum a gente falar assim, nossa, eu perdi a cabeça naquela situação. Não era para eu ter perdido a cabeça, mas eu perdi a cabeça. Então, entre o estímulo e a ação, a gente precisa abrir esse espaço e colocar aqui no centro essa consciência, né? Essa pausa, vamos dizer assim, é uma inteligência que a gente precisa ter de respirar, e é muito isso mesmo, né? De dar um freio no impulso emocional. Quantas vezes a gente fala que perdeu a cabeça, e isso significa que a emoção ela estava tão forte no nosso corpo, a química da emoção ela estava tão intensa que muitas vezes a gente não consegue se segurar, a gente fala besteira, a gente faz coisas com os braços, né, porque o nosso sangue ele tá ali pulsando nos nossos membros, a gente ativa nosso sistema de luta ou fuga, e aí às vezes a gente quer brigar, atacar, ou às vezes a gente quer sair correndo, a gente paralisa. Então presta atenção entre a emoção que o estímulo, que você tá recebendo e a emoção que você sente. Você tem que abrir esse espaço para fazer as suas considerações, que é o famoso calma aí. Que muitas vezes quando a gente tá na tal da intensidade ali emocional, alguém fala, calma, você quer matar aquela pessoa, né? Mas a verdade é essa, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter moderação, a gente precisa aprender a respirar, a deixar essa química emocional, ela baixar do nosso corpo, para a gente poder ter uma atitude consciente. A gente sabe, quer dizer, não sei se você sabe, mas existe um termo que se chama sequestro emocional, que foi até o Daniel Goleman que introduziu esse termo também. Esse termo sequestro emocional, ele fala mais ou menos sobre esses rompantes que a gente tem
quando a gente está sentindo uma química tão forte que a gente descontrola. Então, sequestro emocional. Eu tenho a minha consciência, né, minha mente consciente, a minha razão, né, um movimento que eu posso fazer, que eu sei que é justo, que é adequado, que é ponderado. Mas quando eu estou quimicamente alterado, emocionalmente alterado, é como se essa minha mente racional, consciente, ela fosse sequestrada, ela some, puf, né? E a gente só age, a gente só faz o movimento, a gente só faz a nossa ação. Então a virtude da inteligência emocional, e aí falando mais uma vez sobre a ansiedade, né, o quanto que a gente se perde nesse processo da sensação, da intensidade da ansiedade, quando você perceber que você está ali com uma ansiedade muito forte, e normalmente a gente percebe quimicamente o nosso corpo alterar, é o momento de você não fazer nada. Pausa, sabe? Você pega um controle remoto e puf, dá uma pausa, para, respira e você vai precisar desenvolver, aprender a desenvolver essa inteligência emocional. Bom, eu não tenho como aqui, porque seriam várias aulas, vários encontros para a gente falar sobre o desenvolvimento dessa inteligência emocional. Eu não tenho como aqui explicar todo esse desenvolvimento, mas eu acredito que você possa encontrar um caminho. E principalmente, se você se observando, percebe que os seus comportamentos que são a partir, que os comportamentos que você tem, que são a partir dos seus sequestros emocionais, eles te prejudicam muito na vida. Porque se eles te prejudicam, a gente sempre tem, tá? Sempre escapa, não é sempre que a gente tá inteligente emocionalmente, às vezes dá uma escapada. Mas se você tem atitudes, ações, como compulsão alimentar, né, bebida, ou muitas brigas, conflitos, se descontrola, compra, se os seus impulsos emocionais, eles são tão fortes a ponto de te prejudicar, é o momento de você procurar ajuda. Você pode procurar ajuda com psicoterapia, que é um ótimo caminho para todo mundo, né? Eu faço psicoterapia desde que eu sou bem novinha. Eu acho interessante a psicoterapia como um processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Você pode procurar algum curso sobre inteligência emocional, você pode ler livros, usar a outra virtude da parte 1, né? Da mente aberta, do amor ao aprendizado, para você entender o que é inteligência emocional e quais são os exercícios que existem para você colocar essa inteligência emocional em prática. Não adianta só falar assim, eu preciso ter mais inteligência emocional para agir. Tá, mas como você faz isso? Você precisa aprender. É uma linguagem, assim como a gente aprende um novo idioma, enfim, né, uma língua nova, a gente aprender a linguagem do cérebro, das emoções, é tudo muito novo. E não é assim que a gente aprende de uma hora para outra. Tem todo um treinamento, um desenvolvimento, uma consciência. Então fica a dica aí para você. Se você quer aprender a desenvolver esse seu lado emocional, olha, aprenda aprendendo com alguém que sabe. Sim, vai buscar ajuda, porque é muito importante para você poder se desenvolver internamente. No site do Instituto Auler tem um curso que fala sobre ansiedade, e nesse curso, tanto básico 1 ou 2, intermediário, ensina bastante a inteligência emocional, tá? Então, se vocês quiserem, eu também vou deixar o link aqui para vocês no comentário. Então, falamos aqui sobre as 3 virtudes da força de caráter: humanidade, falamos sobre generosidade, amor e inteligência emocional. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí nos comentários que eu vou dar uma lida, vou responder para você. E eu vou esperar você também no próximo encontro, na próxima parte, que vai ser a parte 3, que a gente vai falar sobre justiça, liderança e trabalho em equipe. Bom, se você precisa desenvolver alguma dessas virtudes ou quer aprender aí a lidar com elas da melhor maneira no dia a dia, eu te espero no próximo encontro, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, fique bem, coloque aí nos seus comentários as suas dúvidas que eu vou ler tudo e responder a vocês. Um beijo!